Pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui, o podcast Sem Rótulos da Novais Etiquetas. Vocês entenderam o trocadilho, né? A gente faz rótulos, mas aqui a gente fala sem esconder nada, fala sem rotular ninguém. E hoje a conversa vai para a linha da frente, para a linha comercial, o motor de qualquer empresa. Sem comercial, as empresas não andam. Claro que qualidade importa, mas comercial é aquele que vai trazer os clientes para dentro. E hoje estamos com a Andrea, com a Joelma, duas das pessoas mais importantes dentro desse motor comercial da Novais. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Mamba. É uma satisfação gigantesca estar aqui com você. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Mamba. Vai ser muito bom a gente poder falar desse departamento da Novais Etiquetas. A gente fala, né? O coração da empresa está no comercial. Quanta responsabilidade significa isso para você, por exemplo, Joelma, que falem o comercial é o coração da Novais? É a porta de entrada, de fato, é o primeiro contato com o cliente, né? Aonde ele faz o seu primeiro contato, onde nós vamos passar, entender a necessidade dele para poder atendê-lo, né? Então, assim, eu quero um orçamento, é o básico. O cliente chega, eu quero um orçamento. Aí começa a nossa investigação. Para que é o seu produto? Onde vai ser aplicado? Então, a gente precisa entender e saber que ele pode contar com a gente ali, que a partir do momento das primeiras perguntas, o rótulo dele vai chegar para ele uma arte ou até um fechamento de pedido aí com a qualidade que ele deseja. Porque às vezes também ele mesmo tem muitas dúvidas, né? A gente sempre, eu e a Jo, a gente sempre conversa sobre isso quando algum cliente, quando a gente entende que ele tem dúvidas, nós tentamos ajudar da melhor forma. Por quê? Porque às vezes o cliente ele quer um rótulo que chame atenção, que seja diferenciado na prateleira dos outros, mas ele não sabe passar para a gente aquilo que ele quer. Entendi. E aí entra o pessoal do desenvolvimento também, que a gente tenta desenvolver um rótulo para que ele fique atrativo para os nossos clientes. Né? Agora, tem uma questão, eu acho que se aplica em vários segmentos empresariais, das diferenças do comercial ou do trabalho em conjunto do comercial com suporte, com desenvolvimento. E aí vocês estão obrigadas a aprender muita coisa, né? Quanto você já aprendeu, Andrea, sobre rótulos, principalmente? Né? Olha, todos os dias eu digo que a gente aprende algo, né? E em termos de rótulos, etiquetas, sleeves, a gente está sempre aprendendo. E com os próprios clientes, às vezes, porque eles nos fazem perguntas, às vezes, que nem nós sabemos responder, mas nós vamos buscar essas respostas, porque a gente não pode deixar eles sem resposta. Nós somos especialistas em rótulos, etiquetas e sleeves, mas tem material que eles nos pedem e aí a gente vai atrás para tentar sanar o problema dele, para tentar ajudar. Às vezes eles pedem, eu quero um rótulo para congelado. Mas você quer só para congelado? Não, ele vai... depois ele vai no quente também. Então, a gente tem o rótulo para quente, para o frio, para o congelado. Então, para a temperatura normal. Então, a gente tenta ajudar ele de todas as formas possíveis. Então, a gente aprende com eles também. A gente vai atrás para saber se aquele rótulo que a gente está fornecendo, ele serve tanto para o quente, tanto para o gelado, congelado. E se ele vai sanar o problema daquele cliente. Então, é isso, a gente vai atrás também, aprendendo com os próprios clientes também. Então, aí não é um orçamento, né? É uma consultoria. Exatamente. Essa parte da consultoria hoje é muito importante. Exatamente por isso, porque tem muitos clientes que falam assim, eu não sabia que era assim. Mas tem que ter um material específico? Sim, porque de repente, se você vai colocar, a primeira coisa que nós fazemos, a pergunta, é para cosméticos? É para congelados? Vai ficar exposto ao sol? Por quê? É um material diferente, tem que ter uma cobertura diferente, onde entra a laminação, que ele vai poder pegar com a mão molhada, vai poder ficar exposto. Então, é a frase que eu preciso te entender, o que você deseja para o seu produto, né? Então, essa porta de entrada da parte do comercial é fundamental para a gente poder atender o que o cliente necessita, né? E ali, o primeiro contato, e eu digo isso, o primeiro contato, às vezes nem chega no rótulo, é aquele, bom dia ou boa tarde, sou fulano, o que você deseja, porque assim, às vezes a pessoa já manda assim, quero orçamento. E aí você fica lá umas
3, 4 mensagens perguntando, tipo, com quem eu falo, e a pessoa não fala o nome. Então, assim, eu, particularmente, o Joelma, eu gosto de, tipo, saber com quem estou falando, né? Então, assim, e aí chega um momento da mensagem que o cliente fala assim, ai, me desculpa, meu nome é fulano de tal, não me apresentei. Então, assim, acho que quando você quebra isso e você já cria esse vínculo com o cliente, chega a ser um pouco mais, tipo, fica mais íntimo ali, no sentido de, tipo, eu tô falando com porque o cliente chega um momento que ele já fala, então, Jô, não sei o que, entendeu? Então, a gente já dá uma quebrada e você começa a falar de uma forma mais, né, mas você quer assim, nossa, tanto é que essa semana um cliente me perguntou sobre rótulos para body splash, né? Eu queria uns rótulos para body. Aí eu fiz uma brincadeira com a música que tá em alta aí falei, nossa, eu adoro, tanto é que eu tenho no meu banheiro, eu tenho no meu carro, eu adoro mesmo, pós-banho. E ele falou assim, vou fechar esse pedido e ainda vou te mandar um body splash de presente. Então, é muito legal essa parte, né? Então, esse contato com o cliente, essa parte de trazer ele para você, é muito legal, é muito bom. E aí, Andrea, esse nível de confiança pode ajudar em um momento crítico desse relacionamento, que é quando a gente fala em preço. Né? Por quê? Porque é o que manda. Né? A gente sabe disso aí. A gente monta no orçamento a gente explica quais são os benefícios, explica quais são as vantagens de trabalhar com a gente, mas no final o cliente vai lá e o primeiro que ele olha é o preço. A gente faz a mesma coisa quando entra numa loja de roupa. A gente não vai lá e vai ver o tecido daquela... Não, a gente vai ver a etiqueta. Quanto que está? Cabe no meu bolso? Então, como é trabalhado por vocês essa questão do preço? Porque tem preços que podem chegar a ficar, entre aspas, caros ou baratos. Como vocês trabalham essa questão do preço com o cliente? Então, quando nós fazemos orçamento, a pessoa chega até o orçamento... as pessoas falam, mas está um pouco fora do meu orçamento. E aí entra o quê? O que eu explico para o cliente? Mas qual material você está acostumado a trabalhar? Como é que está a sua venda? Né? Pela aparência do rótulo que você usa hoje. As vendas estão baixas, eu não tenho vendido muito, não está chamando muito a atenção na prateleira. Vamos mudar seu rótulo, vamos colocar mais cor, vamos fazer um acabamento diferenciado. Nós trabalhamos com vários acabamentos, que são o brilho, o fosco, alto relevo, tem a holografia. Isso deixa o rótulo muito bonito e atrativo. Então, o que a gente faz? A gente explica para ele qual a diferença, como você acabou de citar. Quando você entra numa loja e você vê uma peça de roupa de longe e você olha o preço, tá um precinho lá. Só que quando você vai chegando e vai vendo o tecido, a qualidade, você pega a textura, né, o toque que você tem, você fala, meu Deus, que negocinho ruim, né? Vou ali naquele que tá um pouquinho mais caro, porém, quando você pega, você sente o toque, você fala, é esse que eu quero. É mais caro, mas... eu vou levar esse aqui. Então, é mais ou menos isso que acontece com o rótulo, né? Tem o bom e tem o ruim. E o que é bom é um pouco mais caro. Tem qualidade, vai chamar mais atenção e vai fazer com que as pessoas olhem diferente na prateleira. E o que te chama mais atenção é o visual. O visual chama atenção. E quando você chega perto e toca, aí... você fala, vou nesse aqui, porque esse é mais caro, porém eu tenho certeza que ele vai vender, ele vai se vender sozinho. Exatamente. Então é essa a diferença. E na tua experiência, Jô, como que é essa questão de preço? Porque não é só a produção, não é só isso que está envolvido no preço final, é todo o processo que tem, né? O trabalho das máquinas, o trabalho do operador, o trabalho de quem entrega. Como você enxerga essa questão de preço e como você trabalha essa parte de preço com os seus clientes? Eu só vou fazer um adendo aqui, senão depois eles vão ver o nosso podcast e vão falar assim, não, mas eu quero alto relevo. Nós trabalhamos com baixo relevo, tá? O alto, não. O baixo relevo é textura, essas coisas. Só um adendo. Essa questão de preço, a gente gosta de deixar... quando a gente traz o cliente para nós, quando o cliente está disposto a
investir no rótulo dele, né? É a pergunta que eu sempre faço. O que você deseja que as pessoas que estejam olhando o seu produto vejam? Porque assim, dependendo se for alimentício, tem rótulo que você come com os olhos, o produto. Então você fala, nossa, que eu como consumidora sou dessas, né? Então assim, e deixamos para ele, a gente agenda visita, inclusive, às vezes ele tem o rótulo, olha, um exemplo disso é na feira. Quando os nossos rótulos estão todos expostos, as pessoas falam, eu quero o meu produto com rótulo desse. E em muitos casos, quando você fala para o cliente, você quer o seu rótulo premium, porque hoje nossos rótulos, né, são rótulos maravilhosos, né? E quero. Só que quando você chega no valor, e aí quando nós vamos fazer o orçamento, nós já visualizamos aquilo. Poxa, mas o produto dele é um produto de baixo custo. De repente, esse valor do rótulo, ele não vai conseguir repassar isso para o produto, para o cliente, né? Então, a gente tem que fazer uma outra abordagem, né? Tentar explicar para ele, principalmente a partir da quantidade. Olha, mas eu preciso só de 1.000. Então, se você me comprar 1.000 ou comprar 10.000, o preço vai ser muito diferente. Então, nós temos que fazer... Se você fizer uma quantidade de 5.000, 10.000, o preço vai ser menor do que 1.000, porque 1.000 eu te faço, mas de repente é um preço inviável e nem você vai querer comprar o meu rótulo assim, entendeu? O seu produto vai ficar bom? Vai. Só que aí você não vai conseguir passar esse repasse para o seu cliente e o seu produto, de repente, você não pode... Vai crescer e não vai conseguir sair. Exato, não vai conseguir sair, não é isso que a gente quer. Então, assim, nós damos outras opções para ele, sim, de material. Claro que tem casos que não tem como. Um produto que vai no freezer, que vai no congelador, não tem como você mudar um adesivo. Tem que ser um adesivo especial, que é um adesivo que é próprio para congelador, para aguentar temperaturas negativas. Então, não tem como fugir muito de valor. Claro, vai mudar quando ele falar, mas eu quero o meu rótulo com hot stamp, com cold stamp, eu quero holografia. Aí, quanto mais acabamentos você consiga colocar no rótulo, vai encarecer, vai ficar um produto top. Mas ele tem que estar ciente disso. E quando o cliente está disposto a isso, aí vai embora. E quais são os outros desafios que acompanham a questão do preço? Eu entro na questão do preço porque é uma coisa mais palpável. Mas quais são os outros desafios nesse relacionamento com o cliente que dificulta um pouco ou que trava um pouco o processo de venda? Concorrência, né? Hoje a concorrência tem muito... Nós já fizemos comparativos, né, dos nossos rótulos de uma outra empresa com as nossas impressões e é diferente. Então, hoje, para nós provarmos para o nosso cliente que, olha, existe uma diferença de qualidade aqui, né? Então, assim, quanto é que já chegou rótulos para nós, tipo, que borra, que não deixa a data de fabricação ali. Então, assim, ele tem que estar ciente disso. Meu rótulo é isso aqui, ó. Você pode riscar, não vai sair a impressão, não vai sair tabela nutricional, que é muito importante hoje. Então, assim, isso é um desafio muito grande, porque impressão em digital é uma coisa, a impressão em flexografia é outra. Hoje, em flexografia, um rótulo aí com 6 cores, eu preciso fazer 6 clichês. Então, é um processo mais caro, uma qualidade excelente. Hoje, nosso processo é todo flexográfico. Então, isso tem uma qualidade excepcional. Você vê os nossos clientes aí, principalmente os de curva A que nós temos aí, são rótulos maravilhosos. Então, assim, às vezes isso mesmo você mostrando para o cliente que isso impacta ali no preço, é um pouco difícil. Ele não entende, mas eu só quero o meu logo ali. Tá, mas você quer o seu logo com uma holografia, você quer para congelado, entendeu? Então, assim, acho que os desafios hoje, a concorrência que eu falo assim, tipo, eu consigo fazer 3 produtos de uma vez numa digital e numa flexografia eu consigo fazer 1. Por isso que às vezes o processo acaba sendo inviável, que eu falo, é de não conseguir fazer poucas quantidades. Porque o processo o setup que eu tenho numa flexografia, no setup eu já perco ali 500 peças, entendeu? E numa digital não. Então, assim, por isso que acaba sendo inviável para nós e para o cliente também, em questão de preço. E aí entra uma questão de selecionar o cliente certo. Isso.
Qual é o cliente certo? E aí entra outra questão aqui, Andrea, para você. Qual o processo de venda que vocês têm? De onde que vocês conseguem os clientes? Participar em feiras como a Naturaltech, por exemplo, traz uma quantidade de leads. Como vocês trabalham com essa administração dos clientes que vão chegando a vocês? Sim, as feiras, nós somos muito bem vistos, né? Tanto na Arnold quanto na Naturaltech. Os clientes, eles chegam até nós com mais facilidades, né? E nós fazemos as captações, os leads, diretamente com esses clientes. Nós, depois do nosso primeiro contato, hoje também a gente colocou uma agente, né? Que a nossa agente chama Ana, e ela tem nos ajudado bastante a prospectar novos clientes, né? E na feira, o que acontece? Nós estamos lá com o nosso stand, os clientes vêm até nós. Ali nós captamos, né, pegamos contatos dele. Depois disso, nós entramos em contato diretamente para falar e para que eles passem para a gente qual a necessidade. E a necessidade deles são fazer os rótulos que eles viram, né? Como a Joelma acabou de falar, eles vão na feira, eles veem aqueles rótulos lindos, perfeitos, que nós fabricamos, né, para os nossos clientes, curva A, e eles querem igual. Enfim, só que o que acontece? Quando eles sabem do valor daquele rótulo, eles dão um passinho para trás. É como eu estava dizendo anteriormente. A gente fala para eles, olha, um cliente curva A, faz muitos rótulos com a gente, já há muitos anos. Nós temos clientes de 12, 14 anos, né, que nós atendemos eles há 12, 14 anos. Estamos no mercado já há mais de 20 anos, somos uma empresa já bem conceituada, conhecida. Quem começa a fazer rótulo com a gente dificilmente vai parar, porque nós atendemos dentro do prazo, que é muito importante falar sobre prazo. Nós temos um prazo para entrega. Os nossos clientes, eles têm muita dificuldade com isso. Os clientes que já chegaram até nós, eles reclamam muito de prazo. Nossa, mas eu sou atendida em 45 dias. Falo, não, a gente atende você em 15, no máximo 20 dias úteis, após a arte aprovada. Porque o cliente tem que aprovar a arte primeiro, nós mandamos fazer o clichê, eles aprovam e a gente coloca em máquina. E depois disso, são 15 dias para entregar. E a gente faz uma correria com isso. E enquanto isso está acontecendo, o contato com o cliente é permanente, né? O cliente é permanente. Não. Tanto que quando quando o clichê ficar pronto, a gente volta a falar com ele. São 3 dias úteis para o clichê ficar pronto. A gente manda para ele aprovar. Ele aprovou o clichê ou ele viu que tem alguma irregularidade, alguma não conformidade ali, a gente faz novamente. Andréia, mas eu queria que esse laranja ficasse um laranja mais forte, mais alegre. A gente faz novamente, manda para ele aprovar novamente, ele aprovou, aí a gente já coloca em máquina, né? E entrega dentro do prazo que nós estipulamos, que está no pedido do cliente. E, enfim, isso até a chegada do produto. Quando o produto chega, nós voltamos e perguntamos: o seu cliente, o produto chegou? Tá tudo bem? É isso mesmo? Andréia, tá maravilhoso, é isso mesmo? Enfim, então a gente tem o antes, o durante e o pós-venda. Depois, para fidelizar aquele cliente, né? Como eu disse para você, nós temos clientes que já há mais de 14 anos, o mesmo cliente, né? Há mais de 14 anos conosco. Então, é isso que a gente quer. A gente não quer um cliente por um momento, a gente quer fidelizar o cliente e que ele perceba que ele foi bem atendido, que ele pode contar conosco, que a gente quer resolver o problema dele. Que para isso que vocês são procuradas, né? Na verdade, todo mundo compra alguma coisa ou contrata alguma coisa por uma necessidade. E essa necessidade deve ser atendida. Joelma, pergunta rápida, resposta rápida. Qual o cliente ideal? Como é o cliente ideal? O cliente ideal é aquele que busca parceria, né? Busca qualidade do seu rótulo. É aquele que não se preocupa em gastar com o seu rótulo.
Ele agrega valor ao produto dele juntamente com o rótulo. Esse é um cliente ideal. Andréa, o que não pode faltar na mesa de um bom vendedor? Olha, eu poderia dizer aqui que seria um computador, um celular, uma calculadora, mas eu vou dizer que também o principal é você ajudar o cliente, né? A ele criar a identidade do rótulo dele, a confiança que ele vai depositar na gente. Então, eu acho que é isso, confiança, a identidade que você vai garantir que ele vai ter no rótulo dele, que ele vai colocar a identidade dele no rótulo dele, né? Para que ele tenha um bom retorno, boas vendas, através do que nós estamos passando para ele, a confiança realmente. Joe, rótulo bonito ou rótulo que vende? Ou dá para ter os dois? Dá. O melhor rótulo não é necessariamente o mais bonito, né? Mas aquele que está na prateleira do mercado, ou enfim, qualquer prateleira, e é aquele que o cliente é atraído por ele. Então, assim, o melhor rótulo, o rótulo ideal não é necessariamente o bonito. Bonito é muito Isso, exatamente. E aí, quando você acerta, né? Você transmite a mensagem que você quer passar do seu produto através do rótulo. Então, a gente falou bastante sobre preço. Como você quebra aquela primeira objeção? Não, mas André, está muito caro. A qualidade. A qualidade já começa no atendimento. Né, a qualidade do atendimento, a entrega, friso novamente, a entrega, que é muito importante, porque nós temos clientes com pressa, com muita pressa, geralmente. Gil, quantos anos de casa com a Novaes? Há quanto tempo você já está? 7 anos. 7 anos. Em 7 anos, me conta qual é o case que chega na sua cabeça agora, que era um perrengue daqueles para o cliente que vocês conseguiram resolver, que você fala, esse aqui foi o case mesmo. Olha, eu tenho um case bacana que é assim, inclusive chama até atenção para quando a pessoa fala assim, você, como já aconteceu no primeiro podcast que nós gravamos, que o Dr. Sanos falou assim, ele chegou no nosso stand e ele falou assim, mas você só atende cliente grande, né? Não. Esse case que eu vou contar agora é de uma panificadora lá de Salto, inclusive, que ele tinha um problema com as etiquetas dele e uma panificadora tem N produtos, né? E aí ele falava, ele tinha que fazer uma etiqueta para cada produto. E chegou até nós fomos em loco, inclusive, eu fui com a Andréa lá fazer uma visita para ele, e ele me mostrou, eu tenho biscoito de polvilho, eu tenho farinha e tal, então, Joba, não vou conseguir comprar 1000 etiquetas com você de cada um. E mesmo assim seria inviável, porque imagina eu fazer 1000 etiquetas, o polvilho não vai vender os 1000 assim, né? São esporádicos, acabou, eu tô fazendo... E aí nós demos uma ideia para ele, que foi fazer uma etiqueta genérica, né? Tipo, você coloca o seu logo, eu até tenho esse case aqui comigo, que eu gosto muito desse. E aí nós fizemos um logo, fizemos todos os dados que não se alteram na etiqueta dele e deixamos o espaço para os dados variáveis, que é tabela nutricional, data de validade, lote. Então, ele compra uma única etiqueta. Ele começou a comprar com a gente 2.000. Hoje ele está comprando 20.000 mês. Em pouco tempo, né, Ju? Em pouco tempo. E hoje, dessa etiqueta, nós já temos 2 etiquetas. Nós temos uma da cor vermelha, que ele usa para a parte de farinha, de pão, essas coisas. E temos a marrom, que ele usa para os produtos já prontos. Então, assim, ele tinha uma dificuldade em etiquetas e o produto dele não ficava muito apresentável, porque ele não conseguia colocar o logo. A etiqueta era branca e preta, aquela que você coloca lá, né? E hoje não, hoje ele tem o logo, hoje ele já tem até um selo de qualidade que eles adquiriram, né? O melhor panificador, a parte de panificação lá na cidade. Nós colocamos esse selo de qualidade na etiqueta. Então, ele tem, a marca dele está sendo vista, né? Dessa forma. Então, o que antes para ele estava muito simples, hoje ele tem uma etiqueta para o rótulo dele para todos os produtos. Vai sair sem polvilho, ele vai lá e imprime sem, com a data de validade, panetones, enfim. E esse é um case que eu gosto muito de falar. Muito legal. Andréa, qual foi o maior desafio que chegou para a Novaes, que precisou de todo mundo se mobilizar para conseguir atingir o objetivo de satisfazer o cliente? Olha, são vários, mas acontece sempre.
vários desafios, né? Mas teve um, assim, que eu me recordo, logo que eu entrei na Novais, assim, eu não entendia muita coisa, mas eu mobilizei toda a equipe, eram sleeves para um lançamento e era uma festa. Ou seja, a festa tinha data para acontecer. Né? Era uma cerveja. Era uma cerveja e eram sleeves. E ele tinha data e a pessoa simplesmente abandonou ele. E aí ele nos achou nas redes sociais, conversou comigo e eu falei, não, a gente vai te ajudar. E aí eu liguei para o nosso diretor e falei, vamos correr, a gente precisa atender esse cliente, a gente precisa sanar esse problema dele. E foi assim, parou, a gente virou 24 horas para atender. E eu lembro que a gente colocou as coisas no carro, a gente foi até ele, a gente levou e a gente ajudou, e, enfim, foi uma loucura, assim, quando, né, toda a equipe tá junta, unida, a gente consegue, sim. Foi muito especial, porque semana, né? Foi um final de semana. Nossa, foi um final de semana. Eu não lembro se tinha feriado, faz um tempinho já isso. Eu acho que era um feriado, a festa ia acontecer no feriado. E nós tivemos, assim, e sleeve demora mais para fazer, né? E eu sei que a gente conseguiu atender e graças a Deus ele ficou muito grato, muito feliz, né? E a festa rolou. E a festa rolou. Muito legal. Joelma, Andréa, muito obrigado por estar aqui com a gente, por conversar, por trazer essas histórias. Joelma, vamos encerrar por aqui. Eu queria que você mande uma mensagem para as pessoas que estão assistindo. Por que confiar na Novais? Bom, eu que agradeço, Mamba, de coração. Obrigada por a Novais estar aqui, por nós estarmos mostrando um pouquinho dos desafios de vender rótulos, gente, não é fácil. E principalmente nós que somos do comercial, que é a porta de entrada. Eu digo que você que precisa, né, de um rótulo adesivo, quiser bater um bate-papo aí com a Joelma pelo WhatsApp, nos procure. Hoje a nossa receptividade é muito rápida, então nós estamos dispostas e disponíveis para poder atendê-lo da melhor forma possível. Falou de etiqueta, falou de rótulos, procure a Novais, que estamos lá para dar o melhor de nós para vocês. Andréa? Mamba, primeiramente é uma satisfação falar com você sempre, né? Nós temos um carinho pela Mamba produtora, e eu queria dizer para os nossos clientes que qualquer dúvida que vocês tenham, nos procure mesmo, converse com a gente. Se não pelo WhatsApp, pode nos ligar, nós atendemos telefone, tá? Coisa rara hoje em dia, nós atendemos. Então, nós vamos tratar vocês como se vocês fossem já nossos clientes, tá? E qualquer dúvida, nós vamos ajudar. Essa semana mesmo ocorreu, só rapidinho, Mamba, ocorreu de uma cliente nos procurar e ela não sabia nem passar as medidas, ela não sabia nem o que era isso. E a gente deu essa consultoria para ela, não, pega uma fitinha métrica, né, por mais simples que seja, meça a altura vezes largura, e eu falei, faz um vídeo. Então a gente ajuda mesmo, né? Então, mesmo que você não entenda nada, a gente vai ajudar. De alguma forma a gente vai ajudar. Então pode nos procurar, a gente vai estar sempre disponível para vocês, no que for preciso, no que vocês precisarem. Porque o que a gente quer é atender bem e fazer vocês felizes com rótulos para vender muito aí nas prateleiras de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Lembrem-se que tem mais episódios no ar, acompanhem eles, vocês vão conhecer muito mais de uma empresa que traz uma identidade que ajuda para que sua marca seja melhor vista e chegue a maiores objetivos também. A gente se encontra no próximo Sem Rótulos.